Beleza? Vamos ler o texto então de Atos capítulo 11. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homem incircunciso e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, num êxtase, e tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixando do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor Jesus quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Capítulo 4 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, e então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descai o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei.
Acaso sou eu tutor de meu irmão? Santo Espírito, essa é a tua palavra em nome de Jesus. Fala conosco. O nosso objetivo aqui é sempre fazer uma leitura das Escrituras que de alguma forma consiga pôr em paralelo essas duas realidades, para que nós possamos aplicá-la ao nosso dia a dia, à nossa espiritualidade e à nossa forma de entender a fé em Cristo e o relacionamento com Jesus Cristo. Acho interessante reler a ideia de Gênesis capítulo 4, porque é a partir daí que foi se dando os desdobramentos nos quais nos encaminhamos para o livro de Atos, e cada parte dessa tem dado também sequência à forma de pensar nesse paralelo entre aquilo que a gente chama de evangelho e aquilo que a gente chama de religião. O objetivo é que dentro de nós a gente consiga desenvolver elementos com os quais a gente possa, de fato, avaliar a si mesmo, como as Escrituras nos dizem, para perceber o que tem a ver com a nossa tradição religiosa, o que tem a ver com a nossa cultura evangélica e, de fato, não tem absolutamente nenhuma relação com o Cristo, que deveria ser, mas não é, em suma, o farol da fé evangélica, ou seja, a referência máxima da fé. Mas infelizmente não é, e a gente sabe que não é, mas às vezes a gente não tem coragem de dizer, ou não tem coragem de questionar e de fazer pensamentos um pouco mais além, porque a estrutura ela é tão pesada, a tradição é tão forte, que a gente se relativiza ao invés de relativizar a estrutura aí formada. É óbvio que isso também tem uma implicação em mim, tem implicação em eu, de alguma forma, ter que recomeçar a minha vida ou renomear e renovar tudo aquilo que carrego em minha mente, como Paulo nos instrui no sentido de não nos conformar com aquilo que a gente chega e já está pronto no mundo, e a religião do mundo é muito forte. Na verdade, mundo e religião não se distinguem, elas são exatamente a mesma coisa, apenas uma se vale de uma ideia sacra, enquanto a outra carrega em si o signo de uma estrutura secular. Mas elas funcionam na mesma dinâmica, elas dependem do ser humano, dependem do homem como seu agente, como seu instrumento de realização. Não confiam naquilo que Deus faz, confiam naquilo que a carne pode fazer. E quando a Bíblia diz carne, está falando dessa condição humana pura e simples, daquilo que a sua capacidade, daquilo que o seu labor, daquilo que é a sua resiliência, daquilo que a sua moral, daquilo que a sua determinação podem construir. Ou, num segundo momento, apresenta uma estrutura mais espiritualizada, quase que uma ideia de encantado. Quando a gente olha para o campo formador da fé cristã no Brasil, por exemplo, a gente percebe o quanto isso pesa em nós. A gente não estranha um pastor vender um sabonete de arruda do púlpito, porque a gente sofre a influência desse sincretismo. A gente não estranha a ideia de ter um lugar para se encontrar com Deus, porque isso sempre foi nos ensinado e pregado, onde, se você quiser ter algum tipo de relação válida com Deus, você precisa se deslocar a um endereço. Você não fará isso de nenhum outro lugar com a propriedade em que isso é feita neste endereço. E a atuação de Deus na sua vida também depende de uma série de requisitos que estejam em você.
ou de cumprimentos de ritos, ou de cumprimentos de regras, ou de orações infindáveis que têm a capacidade de nos comunicar que nós somos melhor do que os outros, mas que tem pouca efetividade do ponto de vista daquilo que ela nos transforma, nos faz à semelhança do Cristo. E na verdade a obra do Cristo é essa. Um dos temas pouco citado hoje em dia na fé cristã no nosso país tem a ver com a necessidade de um renascimento, de algo que a Bíblia vai chamar de novo nascimento. Jesus, o Cristo, vai dizer. Às vezes nós confundimos o novo nascimento com um rito. Tem muita gente que acha que nascer de novo é descer as águas e sair das águas. Mas isso é só entrar seco e sair molhado. Nascer de novo é nascer do alto, é ter o mesmo Espírito que Deus, é ter um coração novo, é ter a mente de Jesus, é partilhar de uma intimidade, de uma comunhão, é ser feito alguém novo, alguém que agora vive a partir de um outro paradigma, vive a partir de uma outra perspectiva, onde a sabedoria desse mundo vai se convertendo em loucura. E a loucura da cruz começa a fazer sentido. A loucura de um Cristo crucificado, de um Deus morto numa cruz em favor de todos nós. E isto por amor. Tem uma ideia que é muito forte para nós, que é a ideia do poder, a ideia de um Deus poderoso, mas um Deus poderoso não expressa o seu poder da forma como Cristo expressou. O poder do amor, o poder da entrega, o poder da doação, o poder daquele que abre mão, mesmo tendo a condição de se impor, porque tem poder, mas é amor. O Deus da religião não é um Deus que ama. Tem muita gente que confunde, tem a ideia de que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Não, Deus é sempre o mesmo, sempre foi o mesmo. Sempre criou porque amou. Em nenhum momento Israel obedeceu Jesus ou Javé. A história das Escrituras é Israel o tempo inteiro tomando as suas prerrogativas, os seus pensamentos, fazendo a sua vontade, duvidando o tempo inteiro de Deus, não cumprindo a lei. E você vê um Deus o tempo inteiro insistindo com o povo. Qual que é a única viés para um Deus fazer e agir com o povo de Israel? É a sua misericórdia, é o seu amor, é a sua graça. Mas a gente acha que é muito mais coerente para nós transformar Deus desse fantasma distinto da revelação dele no Cristo, do que aceitar a ideia de que a gente supôs Deus de um modo diferente. De que a Bíblia não é psicografada, ela é inspirada. E na inspiração, carrega também a alma do artista. E a gente desconsidera isto e aceita muitas vezes a ideia desse Deus duo, desse Deus dicotomizado, dividido. É bipolar, é de um jeito no Antigo e é de outro jeito no Novo. Não. Jesus vai dizer assim: eu sou a imagem exata. Quem me vê, vê ao Pai. Você quer saber como é o Pai? Você quer saber como é Deus? Então você olha para mim. E o próprio Deus diz isso. O próprio Pai, lá em Mateus 17, expressa a mesma realidade, dizendo assim: este é o meu Filho amado. A Ele ouvi, em quem tenho todo o meu contentamento. O escritor aos Hebreus vai dizer que, havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, a nós falou-nos de forma definitiva no Filho. Mas nós vemos na religião um monte de fala que Jesus não disse. Vemos um monte de comportamento que Jesus não teve. Vemos um monte de valor que Jesus não expressou. Vemos um valor no culto, no rito, no dogma. E Jesus desdenhou de tudo isso. Mas nós
2000 anos depois, continuamos relativizando o testemunho de Jesus em prol de manter ereto o testemunho da religião. É muito simples, é só você olhar para fora. É só você olhar para dentro. Parece loucura às vezes você falar de um Deus que não pede para você pisar nos átrios dele em nenhum momento. Quem requereu isso de vós? O só pisardes nos meus átrios. É por isso que essa estrutura de vir à igreja, entre aspas, essa igreja entre aspas, essa igreja endereço, essa igreja templo, passa a ser uma obrigação, porque é um meio pelo qual eu desenvolvo direitos para, num segundo momento, me apresentar diante desta divindade, ou desta pseudo-divindade, ou deste ídolo chamado Jesus ou Javé, e cobrar dele, a partir do meu desempenho, que ele faça o que eu quero. Ora, você não precisa de ser salvo para isso. O pecado já fez isso de você. O pecado já fez com que você só ande na sua direção. Que você só ande na direção do outro se você tiver vantagem com isso. Ou uma vantagem social, ou um reconhecimento de alguém, ou algo para você ter amanhã ou depois como crédito para a sua vida. Nós não precisamos disso. Então Deus não está interessado em que você ore muito. Deus está interessado em que você ore, que você fale com Ele. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: não é pelo muito falar que sereis ouvido. Não useis de vãs repetições. Quando você quiser falar com o Pai, fala o seguinte: vai em secreto. Fala em secreto. E o Pai que ouve em secreto, Ele vai ouvir a sua oração. Não é pelo muito ler a Bíblia que você vai ter algum privilégio diante de Deus. A igreja viveu mais de 1500 anos sem Bíblia. E nós estamos falando de 2000 anos. Se a gente não quiser dizer mais, porque Gutenberg é 1507, se eu não me engano. Bíblia não é um negócio comum que qualquer um tinha. Então como é que o Espírito fazia? Como é que a igreja vivia? Ler Bíblia hoje é um privilégio porque nós a temos. Mas ela não é um meio pela qual você adquire vantagens diante de Deus, nem a sua oração. O seu comportamento, você não vê na Bíblia assim: vós pecadores, deixeis de pecar. Você vê a Bíblia dizendo assim: quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Deus não alimenta esse tipo de esperança comportamental em nós. É por isso que Jesus morreu numa cruz. Porque nós não tínhamos remédio. Nós não tínhamos remendo. Nós não tínhamos jeito. Nós precisávamos morrer. Então Ele, representando a todos nós e nos incluindo a todos nós naquela morte, põe um fim a essa estrutura religiosa que vive da aparência, da estética, que vive da moral, que vive do desempenho, que vive daquilo que você e eu podemos fazer.
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A obra de Deus é esta, que creiais naquele a quem Ele enviou. Mas nós transformamos também o crer em Deus na crença em Deus. Crer em Deus é confiar em Deus. Nós vivemos cansados, enquanto a palavra de Deus nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, por que nós estamos cansados? Porque nós não esperamos nele, nós não descansamos nele, nós não confiamos nele, nós confiamos naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu adquiro enquanto direito. É isso que está demonstrado para os irmãos que estão chegando agora e participando do Destruindo, algo que outros irmãos já viram, na ideia esposada em Caim e em Abel. Abel é essa dimensão do Evangelho, Abel é este vapor, Abel é este cara que vai cuidar das ovelhas, cuja ordem e o poder de Deus a sustenta, a protege e a cria. Porque comida tem monte, não existe predador, não tem valor comercial. Eu vou cuidar do que está cuidado. Já Caim, ele ergue então, na sua maneira de viver e de fazer, aquilo que tem uma relação íntima com o pecado, porque a partir do pecado, a ideia de com o suor do seu rosto comerás do teu pão. Suor é religião, descanso é evangelho. Isso quer dizer então que a oferta de Caim estava errada? A oferta de Caim, ela é errada, porque Deus diz que é, e pelo simbolismo que ela traz. A oferta de Caim é aquilo que você pode oferecer a Deus, como obra sua. É nisso que se sustenta a religião. Eu fui lá, eu arei, eu preparei, eu plantei, eu carpi, eu cuidei, eu reguei. Só que ele planta um saco de 60 quilos de semente e colhe 3 toneladas, e a diferença ele acha que foi ele que fez. A chuva cai independente daquilo que ele pode fazer ou não fazer, mas ele acha que ele tem a ver com isso. Então ele cata o produto do seu suor, o produto do seu esforço, o produto da sua carnalidade, da sua obra, e ele vai lá e apresenta a Deus aquilo como algo que torna ele distinto diante de Deus, especial. E Deus fala: brother, o caminho não é esse. O caminho é sempre o sangue inocente. O pecado é seu, mas quem vai pagar pelo seu pecado não é você, é outro. É o cordeiro, que está lá, tranquilo, que não fez nada de errado, mas que vai morrer e vai verter o seu sangue para substituir você. E isto é o que eu preparei, isto é o que eu fiz. A salvação pertence ao Senhor. Mas no processo religioso, a salvação depende de quem? De mim. Se eu faço, então Deus me salva. Se eu não faço, Deus não me salva, de tal forma que Deus é este cara reativo e dependente da minha ação. E o pior, se eu faço hoje, mas não fizer amanhã, eu estou salvo hoje, mas amanhã não estou.
E aí a vida vai virando essa gangorra, onde hoje eu estou salvo, amanhã não. Por quê? Porque se depender de você, é assim que é. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste. Você é instável. Mas a rocha da nossa salvação, ela não mexe. Ela não tem sombra de variação. Ela não vareia, que nem diz o outro. Ela é firme. Ela é onde você pode construir a sua vida. Se você construir na rocha, vai dar o vento, vai dar a água, vai inundar, mas você vai ficar lá. Fala, Gabriel. Eu tirei você do prumo, né? Então, é isso que está ali impresso nessa estrutura de Caim e Abel. Mas você precisa dizer ao povo que depende do povo, que dependendo do que ele faz, ele vai ser abençoado ou ele vai ser amaldiçoado. Por que eu preciso fazer isso? Porque à medida que eu faço isso, eu faço com que ele venha à igreja. Eu faço com que ele contribua, eu faço com que ele ore, eu faço com que ele leia a Bíblia, eu faço com que ele se alimente daquela cultura religiosa que vai se perpetuar nele, na família dele. Eu prolongo o meu negócio, eu aumento a minha clientela. Agora, se eu disser que está tudo feito, se eu disser que já está pronto, perfeito e acabado, como Cristo disse, está consumado. Então, para quê? Então, para quê? Se Cristo é o tudo de Deus, por que eu tenho que vir numa comunidade? Porque eu quero. Porque eu quero. E é por isso que eu venho. Porque eu não tenho que vir. Porque se eu tenho que vir e venho, eu não venho. Ainda que venha, não estou. Posso estar de corpo presente, mas de alma e espírito inteiro, não estou. Vou pelo medo, vou pela ganância. Pela ganância, se tem uma coisa que enche igreja, é ganância, gente. Tanto o vendedor do bilhete premiado, como o cara que compra, é tudo farinha do mesmo saco. Tanto o pastor que oferece a benção, como o crente que vai lá comprar a benção, é tudo ganancioso. A gente perdeu de vista o fato de que Deus nos ama e nos quer para a relação. Se você perdeu isso de vista, irmão, irmã, nós perdemos tudo. Porque Deus não me ama daí. Deus tem interesse em mim. Então eu também não vou amá-lo, vou me interessar por ele. Por que contribuir se isso não vai gerar uma mágica onde o meu negócio vai prosperar? Por que contribuir se isso não vai gerar uma outra mágica imacumbada que vai fazer com que o gafanhoto não coma as minhas coisas? Uma contribuição assim é a contribuição de um coração empedrado, de um coração pecador, de um coração infernal, de um coração egoísta, de um coração esperto, de um coração mau. A contribuição de alguém que quer fazer parte daquilo que promove o bem comum dos irmãos, que quer fazer parte da propagação do Evangelho, que quer fazer parte daquilo que tem a ver com o pão ao necessitado, isso tem relação com Deus. E o que eu faço se, quando eu olho para mim, a minha percepção é que eu sou o egoísta, eu sou o ganancioso, eu sou o cara que está tentando merecer alguma coisa nesse processo religioso? Essa pergunta é muito boa. Por que ela é boa? Porque a gente tem essa mania de olhar para nós.
É assim que a Bíblia ensina? Olhai para você mesmo e sede salvo? Como que a Bíblia ensina? Olhai para mim. É o Senhor falando, olhai para mim e sede salvos. Irmão, irmã, jamais você vai melhorar. O dia que você olhar para você e disser assim, tô legal, é sinal de que você pertence a uma religião que você conseguiu cumprir as demandas que ela lhe impôs. Se você pega a carreira paulina, ele vai dizer assim no início da sua caminhada, eu não sou digno de ser contado entre os apóstolos. Mais um pouquinho de experiência, ele vai dizer assim, eu sou o último de todos os santos. Mas no final, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Ele vai evoluindo na visão acerca de si. Quando ele escreve Romanos, ele diz assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Bem algum. Mas o que é a vida sem fé? É olhar para essa condição humana desesperadora, é por isso que Paulo grita, desventurado homem que sou, e dizer assim, fazer o quê? É por isso que muita gente que tenta seguir o processo religioso e não consegue, acaba desistindo e dando vazão a uma vida de pecado, porque a alternativa é essa. Se eu posso me santificar, então me santifico, entre aspas, que daí santidade é não comer, não beber, não fumar, é não falar palavrão, é você virar o meu gato não come, não bebe, não fuma, e agora eu castrei ele, então tá santo. Mas santidade, quem promove é Jesus. É só você ler certinho a Bíblia. Hebreus vai dizer que tanto o que santifica, quem que santifica? Jesus. Quanto os que são santificados. Quem são santificados? Nós. Todos eles vêm de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Ele é a nossa justificação. Ele é a nossa santificação. Ser santo é ser em Deus. Ser santo não é fazer tudo certo. Ser santo é ser verdade diante de Deus. É por isso que alguém que chega diante de Deus dizendo assim, Deus, graças te dou porque eu sou santo. Deus fala, você vai para o inferno. E o cara que chega lá e diz assim, Deus, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Deus fala, opa, vem cá que tem céu para você. Estou falando essa linguaginha boba só para a gente entender. Você jamais vai estar bom. Você jamais vai... Tudo o que vier de bondade de você, pode ter certeza, vem de onde? O dia que se você se interessar genuinamente pela vida de alguém, sem que você ganhe nada com isso, pode ter certeza que isso não é seu. Isso é uma expressão de Deus em você. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. E aí é que entra esse detalhe da fé. Quando eu olho para mim e vejo que não tem esperança em mim, eu olho para Deus, olho para Jesus Cristo e faço dele a minha esperança. Aquilo que era impossível para mim é possível para Deus. Então o amor que eu não tenho para dar, nele eu posso. O perdão que eu não tenho para dar, nele eu posso. A fidelidade que eu não tenho para dar ao meu marido, à minha esposa, nele eu posso. E quando essas coisas começam a acontecer em você, você sabe que isso é milagre, de tal forma que o seu nariz não empina, mas o seu joelho dobra. Porque você diz assim, Deus, obrigado. E essas coisas não têm nada a ver com Deus, Deus não pega gripe com o seu pecado, essas coisas têm a ver com a vida que você leva.
com a saúde da vida, com a natureza da vida que você leva, com a paz que você usufrui, com a alegria que você experimenta, com o amor que é o ambiente da sua existência. Mesmo em tempos difíceis, sabe, aquela paz que excede todo o entendimento, vai guardando a vossa mente, o vosso coração. Às vezes o mundo está caindo na sua cabeça, mas dentro de você tem uma paz que você nem consegue. Às vezes você se culpa de estar em paz, porque é Deus. Cara, o texto que nós lemos aqui, de Atos 11, vai dizer de um desdobramento, de um acontecimento, onde Pedro, que andou durante 3 anos e meio com Jesus, aprendendo de Jesus, por isso que não tem a ver com o pregador, gente. Jesus ficou 3 anos e meio ensinando esses caboclos. Mas o poder da religião era tão impregnado, como está em nós, meu irmão, está em mim. Esse é um processo que nós estamos vivendo. Que Deus precisa criar um abalo celestial, um êxtase mental, uma visão extraordinária, para dizer o óbvio, para dizer o simples, que é: alguém precisa ouvir o evangelho, vai lá e prega. Lembra do texto que nós lemos? Ele diz assim, no 13: e ele nos contou como vira um anjo em pé na sua casa, que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. É só para dizer a Pedro assim: Pedro, vai lá e prega para o Cornélio. E o cara não quer fazer isso. Por quê? Porque ele acha que Cornélio é um cara que Deus não liga, Deus já mandou para o inferno faz tempo. É assim que a gente age com os nossos vizinhos, essa vizinha do inferno. A gente age com os nossos cunhados, cunhadas, com os parentes que a gente não gosta, com o patrão. Deus só queria que Pedro pregasse, porque a pregação da palavra de Deus gera salvação. A voz de Deus sendo ouvida gera salvação. Como crerão se não há quem pregue? Mas para isso acontecer, devido tanta religiosidade em Pedro, mesmo depois de 3 anos e meio andando e desfrutando da comunhão com o Senhor, Pedro não vai. Deus precisa ir lá e falar: cara, tá vendo esse lençol? É uma piadinha que eu estou contando para você. Isso aqui é só para você entender que não tem mais essa estrutura. Não tem sagrado e profano, aliás, nunca teve. Não tem esse negócio de não isso, não aquilo. É o que Colossenses vai dizer. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por quê? Por quê? Por quê? Por que o quê? Por que vos sujeitais a tantas ordenanças, tais como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas têm aparência de sabedoria, em culto de si mesmo e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. A questão não é se você é adequado, se você tem um histórico de caminhada ou de frequência a um grupo religioso. A questão é se morrestes com Cristo. Porque se você morreu com Cristo, você ressuscitou com Ele. Cristo é a sua vida. De tal forma que é Ele que vai se expressando em você. O que acontece aqui no 11 é que a igreja chama Pedro e chama ele às favas.
como é que você entrou na casa de um incircunciso? E aí ele tem que passar um relatório. Ó, sabe o que aconteceu? Aconteceu assim, eu estava lá, o cara tal, não sei o que lá tal. E outra, eu cheguei lá, comecei a falar, Deus despejou o seu Espírito Santo sobre todo mundo. Como é que eu vou agora me colocar como obstáculo a gente que Deus se derramou, em quem Deus fluiu? Perceba, gente, você pode ver, você pode, qualquer lugar aqui que você vá nessa cidade, vai ter gente de que Deus não gosta. Mesmo que a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo. Amou gente que você não ama, mas Deus amou. Sabe por que Deus amou? Porque Ele é amor. Amados, eu passei um pouquinho da hora, mas foi gostoso, pelo menos para mim aqui. Mas vamos ficar ligado naquilo que está dentro da gente, que não tem referência no Evangelho encarnado que é Jesus. E vamos nos dispor a esta limpeza da palavra. Estais limpos pela palavra, diz a palavra. E vamos ser a boa notícia disso às pessoas. E às vezes, esse evangelho pode ser comunicado num abraço, num interesse, numa rejeição esperada que é quebrada no seu protocolo. Não alguém que espera a sua rejeição, mas para quem você estende a mão. E ela vai se assustar e vai falar, o que está acontecendo? Você fala, isso aqui é evangelho. Isso aqui é uma boa nova. Porque eu e você não temos distinção. E a mesma bondade que eu recebi, eu preciso comunicar ela a você de alguma forma. O evangelho dá gosto. A religião dá dor de cabeça. Dá trabalho. O evangelho liberta. A religião aprisiona. O evangelho nos une, nos iguala. A religião nos coloca em casta. A oração do pastor é melhor que a sua. Tem cadeira especial, tem tudo. Gente, não é assim em Jesus. Em Jesus, para ele poder ser identificado de tão igual que ele era a todo mundo, ele precisou de um beijo. Porque ele não tinha um terno diferente. Ele era igual. E ele falou que entre nós não seria assim. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos dê a condição de aprender mais de quem Ele é. E que à medida que a gente for crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, aquilo que não é Ele vá sendo demolido, como Ele mesmo falou. Derruba o templo. Derruba a religião. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça por esse tempinho que tivemos. Pedimos que o Senhor continue falando conosco. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abra a mente do nosso entendimento. Que o Senhor abra os nossos ouvidos e os olhos, Senhor, espirituais de cada um de nós, para reconhecer a Tua voz e dar razão ao Senhor. Obrigado por uma notícia tão boa, de que o Pai estava em Ti, Senhor Jesus, reconciliando todos nós contigo, com o Pai, melhor dizendo. E obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de poder contar para outros mendigos aonde a gente pode encontrar pão com fartura. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Beijo para a turma do Face, galera aqui do Face, a Dani, a Sheila, a Elza, a Andresa, a Daniele, o Cristiano, enfim, o Zé Roberto, o Lucas. Deus abençoe todo mundo. Ó, vão lá na página da comunidade Graça Bruta e se inscreva lá, porque os Destruindo, os encontros vão ser ministrados e vão ser divulgados por lá, tá bom, meus amores? A gente está fazendo uma transferência da minha página para a página do Graça Bruta. Então vá lá, clique lá e se inscreva lá no Facebook, tá bom? A gente também tem um canal no YouTube
Então você procura o canal do YouTube também. Lá tem as celebrações de domingo e vão atualizar também os Destruindo. E nos ajude, se isso tem sido bênção na sua vida, nos ajude a comunicar para mais gente isso daí. Tá bom, meus amores? Forte beijo para todo mundo. E aí, eu vou... Dani, eu vou para Curitiba em abril. Eu preciso fazer umas provas lá. E aí eu vou ver se eu dou uma escorregada aí para Floripa. Vamos preparar essa turma que você disse que tem aí. A gente fala com eles, abraça ele e conhece eles, tá bom? Um beijão, um beijo no Jefinho e nas crianças.